piadas à parte, vamos começar. Gente, olha que lindo isso daqui. Esse grande grupo de guerreiros da liberdade, mão pra cima, punho cerrado, camisa do Che da vara, né? Aí tá aqui, ó, o Sage. Olha só, né? E essa? Imagina o que é que tá atrás desse quadrado azul. E o que é que tá debaixo do braço desse cidadão aqui, né? Que eu coloquei um quadrado azul. Tá parecendo até que fazendo L, né? Que caso, parecendo. Não está fazendo, óbvio, né? Mas só achei engraçado aqui a posição da mão é o Sage, né? Esse que acabou, né, a Guerra Fria e o maior financiador do socialismo no mundo se tornou os Estados Unidos, pois os comunistas perderam o poder e migraram para os Estados Unidos para conseguir financiamento da maior potência econômica do mundo através de Deep State de lá, né? Tá sendo irônico, mas não tá de todo errado. E aí, né, sai mais e mais revelações sobre a questão da USAID e vejam só. Quem que estava recebendo uma ajuda financeira? Nosso companheiro Klaus Schwab. Klaus Boca de Mosquito. Mais de 68 milhões de dólares ao Fórum Econômico Mundial. Me explica aí, velho. Pra quê? Pra que esse dinheiro? Pra que esse dinheiro? Aí olha que curioso, né? Klaus Schwab. A gente já abordou essa matéria algumas vezes, explicando a trajetória de vida dele. O Klaus é uma cria, é a fusão, né? Os seus três grandes mentores são o Henry Kissinger, o Herman Kahn e a CIA. Que bota que é praticamente a mesma coisa. Na verdade é o John Kenneth Galbraith. Enfim, segundo esses três caras estariam por trás do Klaus Schwab. Eu não vou entrar nessa matéria, a gente já comentou sobre ela algumas vezes em alguns dossiês históricos, mas tá lá. Ele tá falando, cara, o Fórum Econômico Mundial não foi uma ideia só dele. Basicamente saiu da cabeça mesmo do Henry Kissinger. O Klaus Schwab tava lá em Harvard, lá estudando com Kissinger, etc, tudo mais. Eu não vou entrar em detalhes, você pode procurar essa matéria em inglês, ela originalmente é em inglês. Você pega, você lê, e aí você compreende lá o que está acontecendo. Mas enfim. O Kissinger, né, que também é uma peça central nesse tabuleiro da geopolítica norte-americana, né, da política externa. O Kissinger, ele foi escolhido a dedo pela turma dos Rockefeller. Tem um vídeo também, já comentou no passado. Então, foi o David e foi o Nelson Rockefeller que falou, não, a gente viu esse cara numa palestra, falou, pô, esse cara é bom, vamos investir nesse cara. E essa matéria também comentava como o Council of Foreign Relations tem um papel central em todo esse processo, inclusive no Klaus Schwab e no Fórum Econômico Mundial. Enfim, se liga nisso. Investimento, redes de investimento de impacto global, né? Se expande a expansão, a colaboração da Omidyar Network, é do Pierre Omidyar, que financia uma galera através da Luminate. Inclusive, aquela turma que gosta de censurar no Brasil, né? Que cobrar que os anunciantes deixem de anunciar. Um grupo aí que, junto ao Felipe Neto, aparece aí nas matérias aí falando que recebia dinheiro da USAID. Enfim, o Omidyar financia essa turma toda. Então, o Omidyar, o USAID e a Fundação Rockefeller apoiam aí o crescimento do campo de investimento de impacto. Você vê a parceria, né? Quem tá junto. Só que os Rockefeller sempre no meio da confusão. E aí, por que eu coloquei isso, né? A Paula tá falando assim, ó. Para quem está interessado em como a USAID faz lavagem de intenções através de ONGs, jornalistas, universidades, lembre que o Intercept foi lançado pela parceria Omidyar-Glenn. E olha aqui os amigos, Glenn, Omidyar e USAID Rockefeller. Entendeu a volta do Lula? No terceiro episódio do nosso dossiê histórico da semana passada, semana retrasada, né? Nem lembro, né? Semana retrasada, eu acho. Enfim. A gente comentava sobre isso daqui, né? O René Dreyfus, que é que tem uma... comentava muito sobre o que estava acontecendo no Brasil naquele período, comentava sobre o mundo também. E ele fazia toda uma retrospectiva histórica para mostrar que no final do dia, quem mandou, e mandou por muito tempo, na política externa norte-americana, foram os Rockefeller. Aí você fala, pô, a USAID faz parte da política externa, atuou no Brasil também nos anos 60, a gente já fala disso. A USAID que ajuda o Fórum Econômico Mundial, que o Klaus Schwab, querendo ou não, é uma cria dos Rockefeller, que os Rockefeller mandam nessa porcaria toda. Então você vê que assim, aquele ciclo que segue se repetindo, até os dias atuais, como tá aqui a Paula mostrando, né? Para que, mais uma vez, os Rockefeller com o USAID, o mesmo processo e o mundo não muda. Aí tava ali.
As ligações com a comunidade de inteligência dos Estados Unidos também eram muito fortes, como foi confirmado pelo caso da CIA, né? Desde a sua criação em 47, a direção da CIA esteve principalmente nas mãos de um membro destacado do CFR, como exemplificado pelas nomeações do Allen Dulles. E John McCone, Richard Helms, William Colby, George Bush, todos eles membros do CFR. O CFR tem sido há muito tempo o principal constituinte da CIA na América Pública. Quando a CIA precisava de frentes adequadas para esconder suas empresas de fachada ou para outra assistência especial, muitas vezes recorreu aos membros do conselho. É um padrão da CIA usar, né, coisas de fachada, como a própria USAID. Aí quando você volta para o passado, isso aqui eu não vou me aprofundar, mas eu falo para vocês, isto é real. Se você pegar que seja a própria CPI do IPES e BAD, os documentos lá, notas taquigráficas, se debateu sobre isso ao longo da CPI. Aliança para o Progresso. É um projeto que começou na era Kennedy. O Lincoln Gordon já falou sobre isso também. A USAID, né, Agência de Ajuda Externa dos Estados Unidos, sob mira de Trump, apoiou a ditadura no Brasil. Na verdade, o período pré. Na verdade, também teve um pós-acordo MEC-USAID. Durante o governo Jango, a USAID foi usada como uma ferramenta para tentar domesticar o governo de Jango, seja de forma direta ou indireta. Uma das formas mais significativas dessa atuação indireta foi o fortalecimento de governadores da oposição com o objetivo de restringir as ambições políticas do governo federal. Esse caminho foi a Aliança para o Progresso. Era um caminho para ajudar, né, a alcançar o progresso. Um dos governadores que mais recebeu foi o da Guanabara. Isso aí tem bastante. Você acha mesmo na questão da CPI, que foi o Carlos Lacerda. Enfim, Loureiro cita como exemplo o Carlos Lacerda, grande opositor de Jango, e líder no recebimento de recursos provenientes da USAID para programas de impacto no Estado. Então, cara, não necessariamente tem que dar um golpe de Estado. Bota dinheiro na mão desse cara, que esse cara fazer umas obras e ficar mais popular, e assim a gente, né, alça ele ao poder. Além de focar os governadores opositores, a agência também demonstrava grande preocupação com a situação socioeconômica do Nordeste. E um dos locais que eles atuaram também via Aliança para o Progresso, ou pelo Progresso, deixa eu ver, para o Progresso, foi em Pernambuco, contra o Miguel Arraes. Vocês conseguem achar isso daí, os valores, como os governadores mais alinhados acabaram por receber mais dinheiro. Você acha matérias da época na Biblioteca Nacional. Acabei me deparando com isso ao longo da pesquisa, que mostrava um comparativo do dinheiro que estava indo para o Nordeste e o dinheiro que estava indo para o estado do Sudeste, mostrando, cara, quem mais está precisando de dinheiro é o Nordeste. E o dinheiro não está chegando lá. Isso não faz sentido. E aí, né, a Folha de São Paulo comenta que está no dossiê de ontem, a USAID se envolveu ainda em tratativas com a ditadura, que resultaram em acordo com o MEC após o golpe. É o acordo do MEC e o USAID, a gente comentou um pouco sobre ele ontem. Mas vamos continuar. Avançando no tempo, para falar de Brasil, vejam só. O Amazônia Azul compartilha a ele mesmo, em 15 de julho de 2023, o Amazônia Azul fazia um tweet falando aí de uma ação para impedir o desenvolvimento de um projeto de uma hidrovia no Tocantins. E ele colocava 4 imagens. E aí o Amazônia Azul fala, ó, o Solidarity Center, que está aqui nessa ação, é financiado pelo SEID. Ele uniu-se a sindicatos no Brasil para se opor à construção da hidrovia do Tocantins. Caso implementada, a hidrovia reduziria os custos logísticos, aumentando a competitividade do agronegócio brasileiro no mercado externo e, consequentemente, afetaria diretamente os produtores americanos, porque ia ser um novo competidor. Atualmente, o IBAMA impede o licenciamento ambiental das obras na hidrovia. Quem é uma pessoa conhecida por seu alinhamento à agenda globalista no governo Lula que está travando tudo? Marina Silva. Inclusive apoiada pelos banqueiros. Inclusive estava lá no Fórum Econômico Mundial já em 2023, batendo foto com o filho do Soros e com o Mark Malloch Brown. Você acha que isso é aleatório? Você acha que isso é aleatório? Aí a terceira imagem que o Amazônia Azul colocou é sobre o Solidarity Center, né? A página deles do Wikipedia, que fala, ó, proventos, né? O dinheirinho. 96% do financiamento da Solidarity Center vem da USAID e do NED. Assim, é basicamente um braço da USAID. 96% do financiamento deles vem da USAID e do NED. O grupo
que, junto a sindicatos no Brasil, está impedindo que o Brasil se desenvolva. Então, gente, o que a gente está diante aqui nessa situação não é assim, eu coloquei no título do vídeo ontem, Bolsonaro é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. São décadas. São mais de 6 décadas. Mais de 6 décadas de interferência no Brasil. São mais de 6 décadas. Quer mais? Isso aqui vai ser um buraco sem fundo. Estou impressionado. A quantidade de dinheiro saindo do bolso dos americanos para absurdos é impressionante. Agora lançaram um sistema para pesquisar as doações da USAID e você acha coisas muito bizarras, muito dinheiro. Deixa aqui um exemplo. A faculdade de Stanford conseguiu mais de 2 milhões de dólares, olha só, Stanford, para criar uma proposta de redução de trabalho ilícito na produção de carvão no Pará. O que tem a ver, rapaz? Stanford, Estados Unidos, 2 milhões 69.400 dólares. Na verdade, é reduzir a força de trabalho, é reduzir o número de trabalhadores em, sei lá, carvoarias ilícitas no Pará. Você tá entendendo como são as coisas? São 6 décadas, são mais de 6 décadas interferindo no Brasil. Mais de 6 décadas. Mas não para por aí. Colorido. Arco-íris. Né? Muito amor. Quem que ajuda? Quem que ajuda? Quem que ajuda? Fundação do menino Bill. Né? Gates. Fundação Ford. E a USAID. São mais de 6 décadas. Não é só a questão da censura. É muito mais amplo. Por isso que eu tô falando, o time da coisa, assim, é perfeito. Muito bacana. Acho que tinha que botar pra frente a CPI. Mas tem que... Assim, gente, uma CPI, ela investiga. Ela é importante. Mas, além de investigar, você tem que fazer algo concreto. É a terceira vez que aparece o time. A primeira vez que esse time apareceu foi no Twitter Files, em abril de 2024. Segunda vez foi quando o Twitter foi suspenso. Em agosto, início de setembro. Essa é a terceira vez que a gente está num time que a questão da soberania nacional entra na mesa. No momento que o Lula está enfraquecido. No momento que teve a mudança das mesas. Temos um projeto para limitar a entrada de dinheiro internacional no Brasil. É a terceira vez. Não desperdicem, deputados. Pelo amor de nosso bom Deus. Pelo bem do Brasil. Pelo bem do Brasil. São mais de 6 décadas. Aqui está falando só da USAID, porque o Brasil é alvo de cobiça há mais de 500 anos. Aí Bolsonaro comenta. O governo do Trump vem revelando há dias a gigantesca máquina de moer que o governo anterior utilizava para direcionar o suado dinheiro do pagador de impostos americano ao patrocínio de ditaduras e a destruição de democracias em nome da falácia de mediação do Estado Democrático de Direito e imposição de maléficas agendas globais em outras nações. Ainda muito a ser desmascarado em todo esse imbróglio da USAID. E aqui, até pode discordar, gente, para mostrar que eu não concordo com 100%, não é o governo anterior. São mais de 6 décadas. Gente... Eu acho que a gente também está diante de uma oportunidade de parar com esse romantismo e entender que o Brasil não tem amigos. Não tem amigos. No campo internacional, ninguém é amigo de ninguém. São tudo interesses. Tudo é um jogo de interesses. Sabe? Essa ideia... você pode até achar que o soviético era a pior coisa do mundo e que os Estados Unidos estavam lutando contra eles, mas isso não faz dos Estados Unidos mocinho em nada. Você acha que a administração do Kennedy foi boazinha? Ele interferiu no Brasil. Olha o que a gente viu lá atrás. Quem veio antes? Eisenhower, que nomeou Dulles. Que foi toda essa brincadeira boba. Criei o CFR, o também dos Rockefeller, muito bonzinho. O Lyndon Johnson, que veio depois. O Jimmy Carter. Né? Toda essa cultura progressista, o woke, que vem forte ali já no governo dele. O Bush pai, Bush filho. O Bush pai, inclusive, né? Tinha vínculo com o Rockefeller. Pelo amor de Deus. Bill Clinton. Obama! Esses são os mocinhos? Esses são os mocinhos? Não, pô. Pelo amor de Deus. Eu me recuso a achar que essa gente é mocinha.
Beleza, lá, né? Impediram aí o comunismo. Não, ok. Isso não faz de vocês mocinhos. O Brasil é o Brasil. A gente tem que olhar para o nosso território, para o país e falar o que é melhor para o Brasil. E acabar. Olhar a situação assim de forma mais fria. O Brasil não tem, assim, aliados. Pode ter aliados momentâneos. Tem que pensar o Brasil, sabe, grande. E o que fazer nesse momento? Se hoje, graças a Deus, o Trump aí tá cortando esse dinheiro, o que é que garante? Que daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, algo similar não pode voltar a acontecer. Então tem que proteger o Brasil agora. Aproveita o timing da coisa. Aí, se liga. Bolsonaro era visto como o Trump tropical pelo Sage. Ou seja, algo ruim, né? Eu acho que o Sage não gosta do Trump, até porque ele cortou o dinheiro do Sage agora. Quem também era mal visto pela turma da Alceide era o Orbán. Olha que coincidência. E olha o que o Orbán disse. Então, aparentemente, a Alceide financiou o veículo de imprensa ultraprogressista político em Bruxelas e basicamente toda a mídia de esquerda na Hungria sob a administração anterior dos Estados Unidos. E eles me chamaram de disruptor do ano. Acredito que o mundo tem uma dívida de gratidão com o Trump por descobrir e pôr fim a essa conspiração obscura. Esse veículo político, ele já apareceu no contexto brasileiro e até falando do Orbán também. Vamos relembrar isso? Era abril de 2023, só que eu esqueci que tinha isso daqui, né? Nenhum funcionário da Político recebeu pagamento ontem. A primeira vez que a empresa perdeu um período de pagamento. Isso é uma crise. Agora ficamos sabendo que a Político, uma empresa de notícias, que passou os últimos 10 anos tentando destruir o movimento MAGA, estava sendo financiada maciçamente pelo Sage. Trump e Elon Musk eliminaram seu financiamento. Agora, a empresa vai falir. Mas vamos lá. Abril de 2023. Companheiro André Coríbico, publicou a nota, né? E na época a gente prestou atenção, falei, gente, isso aqui é importante. Falei por diversas vezes. O Coríbico, ele deu notoriedade a uma matéria que foi publicada no Político, site aí, né, que fala mal do Orbán, fala mal da direita, que foi escrita pelo Alexander Burns. E não era qualquer matéria. A gente já se referiu a essa matéria diversas vezes, e eu acho que agora ela vai ter um peso maior na cabeça de vocês. Foi uma matéria onde o Alexander Burns, jornalista do Político, ele pôde conversar cara a cara, face to face, com as pessoas que encontraram o Lula quando o Lula foi visitar o amigo Biden em fevereiro de 2023. Olha qual era a manchete do Coríbico. A rede de influência planejada de Lula com os democratas dos Estados Unidos servirá aos interesses liberais globalistas. O que é que ele falava, né? Vamos olhar logo a matéria original, tá ali, ó. O plano de Lula, uma batalha global contra o trumpismo. Inspirados pelo presidente do Brasil, os americanos de esquerda consideram se devem combinar a direita internacional com um movimento próprio. Deve ser combater, né? A tradução tá ruim. Aí, olha as preocupações, né? Desinformação nas redes sociais permaneceram vulneráveis a figuras como Donald Trump e Jair Bolsonaro. A esquerda precisava construir sua própria rede transnacional. Diz que Lula quer mobilizar forças de esquerda contra a rede internacional de pessoas e movimento de direita. E aí foram vários políticos que se encontraram com o Lula e falaram lá com o Alexander Burns, né? Um veículo favorável à esquerda, divulgando aí qual o plano que a esquerda deveria colocar em prática no mundo para combater os extremistas. Aí tava ali, ó. Líderes de extrema-direita como Trump e Bolsonaro nas Américas procuraram e encontraram companheiros de viagens de linha dura europeia, como a Le Pen, o Orbán. Não existiu nenhum clube comparável na esquerda na visão de Lula. Era hora disso mudar. Olha o político. Olha o político. Curioso, né? É o tipo de matéria que a galera fica publicando. Tu já pensou nisso? Tu já pensou? Tu acha que tem realmente algum tipo de... Assim, gente, ainda que tenha... Vamos começar o seguinte. Tem um grupo de WhatsApp. Trump, Bolsonaro, Orbán, todo mundo. Tu já viu eles propondo alguma coisa a nível mundial? Porque essa turma aqui tá propondo uma aliança para combater as fake news. E você vê que o Lula tenta levar à frente, né, um processo de regulação das redes a nível internacional.
ligou pro companheiro Macron, vamos fazer isso, né? Que agora o companheiro Biden não pode fazer mais. E tudo indica que não vai sair do papel, né? A teta secou, o dinheiro acabou. Será que esses movimentos do Lula são aleatórios? Será que Lula é o vassalo do Biden? Será que Lula ele serve ao Foro de São Paulo? Ou será que essa versão Lula 3.0 é um Lula que tem um enfoque muito maior numa agenda globalista e a direita precisa se atualizar um pouquinho e não ficar presa àquelas mesmas histórias de 20 anos atrás, como se tudo fosse imutável? Vamos continuar. Falando de imprensa, dinheiro e o Seide, quem também recebe um cacauzinho é a Reuters. Você lembra da Reuters? Teve até aquele fotógrafo, né? Lembra do fotógrafo da Reuters? Qual o evento que teve no Brasil que um fotógrafo da Reuters foi alvo de uma polêmica? Você lembra? E, não sei, né? Logo depois que o ano de 2022 virou, logo no início, ali em janeiro de 2023, eu não lembro o que é, né? Preciso lembrar. Eu sei que a Paula fala assim, né? As revelações sobre Alceide mostram como aconteceu a mágica em que jornais, médicos, universidades especialistas, influenciadores falavam a mesma coisa em uníssono, sem nenhuma dissonância. O que Trump está fazendo até agora, e se assim continuar, é a derrubada do consenso. Né? Consenso é empresa, indústria, a indústria do consenso. E aí esse meme acho que define tudo, né? Fechar o Sage é ruim para nossos lucros. Todo mundo pensa igual, né? Curiosamente, né? Então, basicamente, financiamos toda a máquina de propaganda da mídia esquerdista. Aí Tsui coloca, né? Ao Sage resumido em uma única frase. Tá entendendo? Você está entendendo? Tá entendendo, irmão? Meu avô gosta dessa palavra. Tá entendendo? Tá me entendendo? Tô entendendo. Aqui é só um breve aviso pro Lula, né? Momento aviso. Atenção. Não comparecerei à cúpula do G20 em Joanesburgo. A África do Sul está fazendo coisas muito ruins, expropriando propriedade privada, usando o G20 para promover solidariedade, igualdade, sustentabilidade, em outras palavras, DEI e mudança climática. Meu trabalho é promover os interesses nacionais dos Estados Unidos, não desperdiçar o dinheiro dos contribuintes ou promover o anti-americanismo. Ou seja, Lula, Marco Rubio está avisando para você que a COP30 não conte com ele. Ele já saiu do acordo de paz, irmão. Não conte com ele. Vá lacrar com o Macron. Voltamos à programação. Começou a se discutir, né? Desde o fim da eleição para a presidência da Câmara e do Senado, modificações. Quem sabe uma modificação na lei de ficha limpa para reduzir de 8 para 2 anos o período de inelegibilidade por crimes eleitorais, o que colocaria Bolsonaro de volta na pista em 2026. E aí nossos liberais brasileiros já começaram a reclamar. Tem que comemorar a destruição da lei da ficha limpa também? Aí o Rodinei fala assim, ó, irmão, a lei da ficha limpa nasceu com um propósito bem intencionado, de afastar da política nacional agentes condenados por crimes contra a administração pública, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, fraudes, etc. A época de sua promulgação foi vista, com toda razão, como a vitória da democracia. A pergunta que se deve fazer é: a lei cumpriu esses objetivos? A lei, de fato, afastou da administração pública políticos corruptos? Ela impediu que gente que foi presa por desvios de conduta assumisse cargos públicos? Ela acabou com as dinastias corruptas dos coronéis do Norte-Nordeste? Ou ela apenas tem sido instrumentalizada pelo judiciário para perseguir políticos não alinhados? Essa lei, apesar de bem intencionada, com a hipertrofia do judiciário atual, não serviu para absolutamente nada, a não ser tirar das decisões, das eleições, candidatos que os senhores juízes não gostam. Será que o judiciário deveria ter esse poder de escolher quem pode e quem não pode participar do processo democrático? Não é melhor deixar, bicho, deixa o povo escolher o que o povo quiser, né? Sei lá. Enfim. Aí, rapaz, o antagonista tá virado no Jiraya, obviamente, né? O antagonista deveria fazer sentido para todo mundo. O Pedro Cerisco, que é dono do antagonista, também tá reclamando. Aí tá ali, né? Patriotas do amor, bolsonaristas querem fim da ficha limpa.
Aí quem que endossa a crítica? Transparência Internacional. O ataque à lei da ficha limpa, articulado por bolsonaristas, terá amplo e ecumênico apoio no Congresso. Direita e esquerda se unirão mais uma vez contra a criminalização da política. Polarização é método para distrair a sociedade da corrupção e da impunidade. E aí, 2025, ainda que tenha muita gente dormindo, já tem muita gente aí que está desperto. Moura Lima deu logo na caixa dos peitos. Avisa a imprensa. Transparência Internacional e o SEID sediarão mesa redonda com agentes de mudança anticorrupção. Confia na Transparência Internacional, né? Uma ONG nada suspeita. E aqui? Não basta o SEID. Ó a NED também, ó. Ó a NED. Por falar em ficha limpa, no quintal dos outros, seria bom dar uma olhada em suas próprias parcerias. O povo tá ligeiro. O povo tá ligeiro em relação à Transparência Internacional, né? Enfim. Se eu parasse por aqui, a turminha que adora uma crítica construtiva, os intergalácticos, fala, você está falando isso só para passar pano para o minto, para aquele frouxonaro. Pois bem, né? Guarde isso daí na mente. Guarde a crítica construtiva de vocês na mente de vocês. Me dá 10 minutos. Eu tava passando isso no Twitter, e aí eu vi a Carta Capital publicar essa matéria. É o Marlon Reis, um dos idealizadores da Lei da Ficha Limpa. Projeto para reabilitar Bolsonaro em 2026 é um grave retrocesso, né? E aí eu fui dar um bisu no histórico disso, como é que essa lei, né, nasce, cresce, ganha apoio. E depois eu pergunto umas coisas pro ChatGPT. O projeto que deu origem à Lei da Ficha Limpa foi capitaneado pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, então liderado pelo Marlon Reis. Antes dessa lei, gente, já tinha inelegibilidade, mas durava apenas 3 anos. Aí passou para 8. Vejam só, né, como são as coisas. Aí eu falei, cara, deixa eu entender um pouco mais. Aí eu fui lá perguntar, ô ChatGPT, me tira a dúvida aí. De onde é que surgiu a ideia da lei de ficha limpa no Brasil e no mundo? Qual é a relação dessas pessoas com Soros? Eu já tinha uma suspeita, né? Então já fui na veia. A ideia da lei da ficha limpa no Brasil surgiu a partir de movimentos da sociedade civil voltados para combater a corrupção e melhorar a qualidade dos representantes eleitos. A proposta ganhou força com a campanha liderada pelo Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, MCCE. Exatamente ali, né? Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Então, realmente, o Marlon Reis, o ChatGPT está certo. A ideia de barrar candidatos com histórico de corrupção não surgiu isoladamente no Brasil. Em muitos casos, essas iniciativas foram impulsionadas por organizações globalistas e ONGs ligadas à defesa da democracia e do Estado de Direito. Gente, você vê que globalista não está entre aspas. Eu não sei o que aconteceu. Eu não mandei nenhuma pergunta antes dessa não, juro para vocês. Eu não sei se... não vou abrir agora o GPT, não. Eu não mandei uma pergunta antes, pra falar assim, não, vou treinar pra ele ficar meio irônico. Tô até na dúvida, né? Será que agora o Trump... Só porque o Trump se elegeu, até o ChatGPT tá endireitando? Enfim. Relação com Soros. Jorginho, através de suas fundações e redes de influência, como a Open Society, financia diversos projetos que promovem mudanças institucionais, incluindo reformas eleitorais. No Brasil... O MCCE teve apoio de entidades como a Transparência Internacional, que é parceira do NED, é parceira da USAID, Fundação Ford e outras ONGs que recebem financiamento indireto dos Soros. Essas entidades promovem pautas que, embora apresentadas como anticorrupção, muitas vezes têm impacto direto na exclusão de certos grupos políticos, especialmente aqueles contrários à agenda globalista. O Soros financia projetos, leis que acabam por excluir da política antiglobalistas. Nossa, que curioso! A lei da ficha limpa foi amplamente apoiada pela grande mídia e por setores jurídicos ligados ao establishment. Até a Globo e o establishment brasileiro apoiaram essa lei. O que levanta questionamentos sobre seu uso seletivo e politizado. Lula disputou a eleição de 2022, né? Bolsonaro está inelegível. Muitos críticos apontam que, na prática,
A lei serviu para barrar adversários políticos específicos, enquanto outros candidatos com histórico questionável continuaram concorrendo sem problemas. Em relação ao mundo, quem inventou primeiro a lei de ficha limpa antes dela chegar no Brasil? O ChatGPT fala assim, né? A ideia de impedir que políticos com história de corrupção ou crimes concorram a cargos públicos não nasceu no Brasil. Aí ele fala lá, aí dá exemplo. Nos Estados Unidos, regras para inelegibilidade variam de estado para estado, mas crimes graves, né, podem impedir o candidato de concorrer. Há influência de instituições como o NED, a USAID, que promovem reformas eleitorais em países aliados. Que curioso, né? Os amigos aí da Transparência Internacional. Itália. Em 1993, após a Operação Mãos Limpas, lembram dessa operação? Vocês lembram de algum juiz muito famoso que virou senador pelo Paraná, que fala igual um marreco, que era especialista da mão limpa, enfim. Após a Operação Mãos Limpas, foi aprovada uma lei que impede políticos condenados de disputar eleições. Essa legislação inspirou vários países, inclusive o Brasil. Realmente, né? A Operação Mãos Limpas influenciou muito o Brasil. Aí depois fala na influência internacional e organizações globalistas. A dos Soros financia diversas ONGs que promovem reformas eleitorais e combate à corrupção. Transparência Internacional, ligado ao PSOCITE, e que atua globalmente no monitoramento da corrupção. O NED, financiado pelo governo dos Estados Unidos, promove o fortalecimento democrático em vários países. O SAID financia programas de governança e combate à corrupção em diversas nações. E veja que a pergunta que eu fiz pro ChatGPT não envolvia nada de USAID, NED, nada. Eu perguntei, e o Soros? E o mundo? É o ChatGPT sozinho que resolveu falar do NED e do SAID, né? Tô achando que a turma aí tá 100% aliada ao Trump. O Brasil se inspirou em algum país? A lei da ficha limpa brasileira teve como modelo principal a legislação italiana da década de 90, após a Operação Mãos Limpas. Além disso, a forte influência de ONGs e organizações internacionais ajudou a consolidar o projeto como parte de um movimento global de transparência eleitoral. Pois bem, até aqui, aquela galera mais de boa ia falar, não, beleza, dá para ser favorável a mudar a lei, né? Realmente, tem alguns pontos aí que são questionáveis. Mas ainda parece que você só mudou de ideia por causa de Bolsonaro. Tá parecendo que você só mudou de ideia por causa de Bolsonaro, viu? Eu sei disso. Mas me dá mais um tempinho aí que eu vou mostrar que não é isso. Aí eu fui olhar lá na Biblioteca Nacional, né? Falei, será mesmo que tem alguma coisa a ver com a Operação Mãos Limpas? Pois bem, Jornal Fluminense, 25 de maio de 2010. A aprovação do projeto Ficha Limpa pode ser um bom caminho para a caça aos corruptos que, lembrando a Operação Mãos Limpas da Itália, mostrou ao mundo métodos purgativos funcionando tão bem em política como em gastroenterologia. Obviamente, há de se guardar as devidas proporções sob a pena de levar o doente para o ralo junto com o vômito e ninguém quer excessos. Não se quer punir supostos criminosos. A sociedade agora protegida pela tentativa de se banir candidatos julgados e condenados quer sim ver aplicadas as leis e uma confiabilidade pelas instituições cada vez maior. Mas ela não quer somente maus políticos fora da vida pública, que ainda na cadeia. Qualquer segmento acostumado a fazer da corrupção sua maior aliada. Então você vê que a galera tinha um receio da lei ser mal utilizada já em 2010. E falava da Operação Mãos Limpas. Aí, 2010 também, olha lá o Temer. O Temer é bonitão. E olha essa camisa. Grava essa imagem. Eu sei que tá muito pequena, mas é um quadrado assim meio verde e amarelo. Um negócio aqui meio laranja, escrito Ficha Limpa. É uma letra branca com uma sombra em azul. Guarde isso na cabeça. Temer, lindo, maravilhoso. Não importa mais quem é os outros. Corrupção não diminui no país. Quem diz isso? A Transparência Internacional. O Brasil, 69ª posição em ranking. Beleza, né? Brasil de sempre. É a nossa grande transparência internacional preocupado com o Brasil. Aí, agora o Intergaláctico vai ter um problema. Ih, você está passando pano pro mito. Hoje é episódio 1930. No 1864, quando não tinha ninguém discutindo sobre lei da ficha limpa, quando não era assunto, nós estávamos lá, dossiê Nossas. Nossas é aquele grupo lá, né, que ajudou a criar o site do Sleep Giants. Também até ajudou a criar o Sleep Giants, vai saber. Pois bem, nesse dossiê, olha essa imagem aqui, ó. O quadrado é azul, né, um negocinho meio laranja, que deve ser, na verdade, uma mulher, né,
Essa é exatamente a mulher. Você vê que é a mesma coisa, a mesma imagem da época. A gente comentava sobre a lei da ficha limpa. Vamos nos ouvir de novo. Cadê? Vamos lá. Tá do início. O mentor da Rede Nossas foi o Jeremy Heymans, criador da Vice e da agência de marketing Purpose, ambas dos democratas. Foi um cara deles que veio para o Brasil ajudar a campanha do Lula. A pesquisadora Corinne Morningstar descreveu a agência de marketing do Heymans, a Purpose, como sendo o lugar onde os lobos de Wall Street vão quando querem uma campanha para derrubar algum político, ou para gerar uma espécie de primavera, né, um golpe em um país eco. Quando eu fiz o vídeo do Nossas, uma tia do Zap me mandou uma DM no Twitter e falou: Kim, olha isso daqui que eu te mandei. Ela mandou isso aqui acho que em 2022. Ela falou: achei aqui em casa essa super interessante, de 2016. Ela tem 26 anos e quer mudar toda a lógica da política. A super interessante comentava sobre a Alessandra Rufino, a Purpose e tudo mais. Na volta, resolveu retomar a vida universitária e tudo mais, enfim. Em nível global, para conseguir se bancar em Nova York, começou a trabalhar na Purpose, empresa incubadora de projetos, o diretor executivo Jeremy Heymans, que bancou seus estudos. E aí a Gringa já comentou ali atrás, né? Então você vê que, poxa, tem espaço, teve espaço, né? Você vê como algumas pessoas... Você tem que pensar, cara, como é que a pessoa é notada pela imprensa, né? Desde 2016 já tinha espaço. Pô, super interessante. Naquela época todo mundo lia revista, né? Todo mundo não, mas tinha muito mais engajamento do que tem hoje. A pessoa comprava, pelo menos. Algumas pessoas compravam revista física em 2016. Então esse tipo de projeto ele sempre ganha apoio. E você vê que esses projetos sempre acabam tendo conexões. Aí veja. A primeira campanha do Avaz, do Heymans, esse mesmo Heymans que contratou a Ouro Fino, ele é o cara que funda o Avaz. A primeira campanha do Avaz no Brasil foi a lei da ficha limpa. E quem foi o primeiro diretor da Avaz no Brasil? Quem? Pedro Abramovay, diretor da Open Society. A Avaz é aquele site que você meio que se cadastra, né? Pra você assinar. Fazer tipo uma... Como é? Quando todo mundo faz uma assinatura junto, não se assina, né? Sei lá, uma petição. Petição, né? Enfim, também assine nossa petição. Tá vendo? O problema é de você colocar os seus dados em qualquer site, aí o que a gente comenta no primeiro vídeo começa a voltar, né? Eu gosto de vídeo assim, vai indo e vindo e tudo se conecta. Pedro Abramovay, rapaz, você vê que é do interesse dos Soros, a lei da ficha limpa. Que, querendo ou não, né? Abre brecha para barrar políticos indesejáveis. Enfim, ela tá no RT no que ela fala do Nossas. Aí, quando ela falou isso daqui de ficha limpa, e você vê, pô, Pedro Abramovay, Soros, e tudo que tá rolando, aí eu lembrei do quê? Em um dossiê de 1999, está se falando ali da transparência internacional. Deixa eu ver se é 10-1. 10-1. O setor de inteligência do Brasil estava de bizu aí na turma do Lourenço, do Ener, né? Que é o Solidariedade Ibero-Americana, ali falando do Algor, né? Tudo mais. Aí lá, bastante, ele fala o seguinte: a transparência internacional tem entre seus principais financiadores o mega especulador Jorge Soros, e seus funcionários são em grande número egressos dos quadros do FMI e do Banco Mundial. Se os países vacilam em cumprir esses acordos, são rotulados como corruptos. Se não fizer o que você é corrupto, você é isso, você é aquilo. E começa uma narrativa internacional, né? Se você vai contra os interesses globalistas, vamos colocar assim, não fizeram isso com o Orbán, né? O disruptor do ano, com o Bolsonaro, com o Trump. Salve Lorenzo, o terror da Alceide. E aí eu fico de cara, velho. Você pega, sei lá, o PH Vox. O PH Vox adora me difamar. E porque eu gosto do Lourenço Carrasco, eu gosto do PH Vox. O que é que eu posso fazer? Continuei me xingando, direita duguinista, que eu tô aí, né, manipulando pessoas. Salve o Lourenço Carrasco. Se não fosse ele, irmão, esse dossiê não existia lá. Tá aqui, ó, do início do dossiê, irmão. Aqui, ó. Ó, tabloide, Solidariedade Americana, MSA, tudo lá do Lourenço. O velho Lourenço tem umas coisas interessantes, pô. Não dá pra desprezar tudo que ele fala, não. Mas vamos continuar. Tenho que dar aquela espetadinha, né, nos meus amigos que aqui ficam falando de mim. Não, a gente não pode deixar, né, ficar apanhando calado. De número egressos dos quadros do FMI e do Banco Mundial. Se os países vacilam em cumprir esses acordos, são rotulados como corruptos. Então você vê que o Soros ele quer ter meio que o poder de falar quem é limpo e quem é sujo. Foi fundado em maio de 93, uma poderosa organização internacional dedicada a combater a corrupção nacional e internacionalmente, que todavia não seria mais do que uma fachada. Seria, na verdade, um apêndice do Banco Mundial e do FMI, comprometida com a mesma perspectiva globalista e programática de tais instituições, embora com um disfarce diferente. Um dos seus patrocinadores é, não surpreendentemente, o Jorge Soros, né, financiador de campanhas pela legalização de fumaça e narco-insurgência na Iberoamérica. O diretor-gerente do FMI, Michael Candesos, é orador frequente em suas reuniões. A propaganda da transparência internacional repete constantemente que é urgente
a necessidade de se estabelecer uma autoridade anticorrupção independente dos governos e com poderes de combater a corrupção dos políticos de quaisquer países. Uma espécie de tribunal penal internacional. A Transparência Internacional, quando atua no Brasil, ela sempre atuou contra Bolsonaro, né? Falando que Bolsonaro é um vagabundo. E ela sempre foi bem solidária à causa lavajatista. Aí você olha aqui, né? Pô, desde 93, a Transparência Internacional pede um órgão, uma autoridade, que possa julgar casos de corrupções até internacionais, que não tenha ligação de qualquer país, né? Então, internacional. Agora, a Transparência Internacional coordenou as atividades dos juízes italianos da Operação Mãos Limpas. Por que Moro se orgulha de ser um grande especialista, né, que estudou muito sobre a Operação Mãos Limpas na Itália, que no final não deu em nada. No Brasil, né, Lula é presidente. Pois bem, 5 de dezembro de 2021, Moro propõe Agência de Combate à Pobreza e Corte Nacional Anticorrupção. Aqui era Corte Nacional. E aqui, Moro defende Corte Internacional Anticorrupção. Exatamente a agenda dos Soros, desde 1993. Essa é a direita? Aí voltando pra gente falar. Porque não tem como, ainda que eu não tivesse simpatia por Bolsonaro, você tá entendendo no final do dia? Em 93, enquanto o Soro já estava planejando maldade, Bolsonaro estava tentando salvar a soberania do Brasil. E falando de soberania, que é uma palavra que a gente tá falando bastante no vídeo de hoje, o Moro diz que vejo essa internacionalização do combate à corrupção como um avanço e não como uma intromissão indesejada na soberania. Soberania para receber ou pagar suborno não desejável para qualquer país. Que frase vagabunda, né? Que frase, como se fosse necessário abrir mão da soberania para ter segurança. Pô, o Moro falou alguma coisa da Alceide? O Moro falou alguma coisa do Ned? Cadê Moro? Moro, fale alguma coisa, Moro! Se mexe! Se mexe, meu senador! Meu lindo! Bora, Moro! Abre o bico, Moro! Fala alguma coisa! Mas vamos continuar. Ô, Moro, pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Moro é um liberal no final do dia. Toda é sempre isso, é pegar no pé. Me aponta aí um grande representante dos liberais do Brasil que não tá fechado com a agenda globalista, que luta pelos interesses nacionais. Me aponta. Moro propõe criar a Corte Nacional de Corrupção, né? Ele não percebe, mas ao propor isso, acaba não reconhecendo que a Justiça Federal comum não era adequada para jogar corrupção. Joga contra ele mesmo. Ele é burro, né? Aqui em 2021 essa postagem. É que eu peguei coisa que a gente comentou em vídeos na época. Moro propõe agência, aqui é a matéria do vídeo na época. Aí você vê, né? E sempre com a justificativa dos liberais. Técnico, tudo técnico. Não é nada político, tudo técnico. Os melhores servidores e os melhores magistrados do judiciário por meio de um processo seletivo que leva em conta, com um procedimento de devida diligência, não só a integridade dessas pessoas, mas o comprometimento delas com o combate à corrupção. Como é esse comprometimento? Quem que vai fazer esse ranking? É o quê? Se essa pessoa participa dos eventos da Transparência Internacional? Se essa pessoa participa do quê? Como é que você mede isso? Critério totalmente subjetivo. É tudo técnico. Técnico. Os melhores dos melhores. Tudo técnico. Técnico. Como é técnico? Burro é o Felipe Barros. Burro. Sabe de nada. Gente, não é conhecido. Acho que aqui no vídeo já tá no ponto que talvez você não saiba nem explicar. Você pode nem saber explicar, mas você tá entendendo alguma coisa. Você não sabe explicar o que você entendeu. Mas já deu pra entender que esses caras não são solução. Eles são problema. E você vê, essas matérias tudo são de vídeos antigos. Graças a Deus, eu não desperdiço o tempo de vocês. Porque assim, se eu consigo pegar uma matéria que eu falei lá atrás e trazer de volta, que é matéria importante, pô. Ainda bem, né? Mas vamos continuar. Parte do problema. Aí tá ali, ele publicou um texto de punho. Que ela falando contra a soberania, né? Não faz mal, porém, que estima, eu já li a primeira parte, que estimamos a construção de uma cultura de integridade e não de prática de corrupção vem de fora. Né? Às vezes, países, empresas, pessoas precisam de empurrãozinho. Um empurrãozinho dos Soros. É isso que a gente precisa. Aí você vê, né? Quem que Moro levou pro governo? A Ilona Zabó, do Igarapé, que era chefe da Adriana, do Cipó, que tá aí levando os petistas pros Estados Unidos para tentar contra o Brasil. Adriana Cipó, Estados Unidos, é porque nesse dossiê do Nossas, a gente tá falando sobre isso, antes de chegar na questão da Vaz. O nosso, a gente fala da Alessandro Rufino, que tem conexões com o Felipe Neto, com o Soros, aquele vídeo do Felipe Neto, porque Trump na verdade não era o pior presidente do mundo, e sim Bolsonaro, um vídeo do Felipe Neto que rodou, que apareceu no The New York Times. Ela tem papel central, o Felipe Neto agradece a ela. O Pedro Abramovay joga o vídeo pra cima, pro vídeo rodar o mundo inteiro. Assiste esse dossiê na época, sabe? Então assim, não me vem falar, ele é da ficha limpa porque Bolsonaro é o mito. Não, irmão. Eu tô falando isso daqui desde o ano passado, sabe? E esse dossiê, na verdade, aquele da Transparência Internacional, ele tá, acho que no mês de janeiro do ano passado.
Se não for janeiro, acho que é o de março. Era um vídeo assim, as denúncias do Enéas. Que é eu falo da turma do Enéas, do Lourenço e tudo mais, e trazer aquilo ali. Então, não vem encher meu saco, viu? O que é que Moro disse que se arrepende de não ter batido o pé? Quando ele indicou a Lona Zabol pra fazer parte do governo, que ele tomou uma pressãozinha. É Lona com Santos Cruz, né? Sabotador. A gente falou do Atlântico e Cálcio, que só pôde sustentar a tese do gabinete do ódio graças ao Santos Cruz. Atlântico e Cálcio, que os deputados aí agora estão falando, que age através também do SEID, do NED, nesse complexo de censura que o Mike Ben está falando, né? Agradece ao Santos Cruz, que não deixou cortar o contrato, meteu lá o Segovia. Salve Santos Cruz. E ela nessa daqui, ó. Abraçada diretamente com o Soros. Aqui é o filho do Soros, agora que tá assumindo o pessoal site, na casa do FHC. Quem também já falou dele hoje. Talvez você não consiga explicar, mas você já sentiu que tem algo errado acontecendo. Pois é. Não é possível que não deu pra ver que tem uma coisa errada acontecendo. Mas vamos voltar, que tem mais. Quando você recebe uma mensagem de alguém te convidando para uma aula sobre perseguição contra a direita, que é na lição de moral, né? Patsuki, por exemplo, e automaticamente relembra fatos anteriores que foram os responsáveis pelo cenário que vivemos. De verdade. A minha barreira com Deltan Dallagnol tem base. Não se trata apenas de um simples não gostar de alguém. A Atsuki coloca ali, né? Transparência Internacional, junto com a Alceide, e coloca outras coisas. 10 de março de 2021, essa matéria aqui do Conjur. Deltan e Transparência Internacional queriam influenciadores de esquerda. Deltinha e Bruno Brandão, diretor da TI, queriam conquistar influenciadores de esquerda para impulsionar projetos da Lava Jato. Em seguida, o diretor da TI diz que quem pretende influenciar? Se ganharmos a CNBB, esquerda religiosa, Pedro Abramovay, o homem dos Soros, João Moreira Salles, publisher da revista Piauí, Sakamoto, e alguns professores da USP, criaremos um campo de influência para baixar a resistência da esquerda. Temos que fazer esse pessoal referendar o pacote como impactante e, principalmente, democrático. Muito democrático, né, Deltan? E Deltan não falou nada da Alceide, rapaz. Nenhum tweet do Deltan Dallagnol, nosso youtuber. Faz 3 vídeos no dia, não consegue falar. Fala, Deltan! Fala, Deltan! Trump deu um golpe no Deltan Dallagnol. Deltan vai fingir que nunca teve relação com a Transparência Internacional. Nunca! Só que não para por aí, né? Fevereiro de 2024. Né, Delta? Vamos cá. Vamos cá. No mês de fevereiro de 2024, a gente fez um dossiê para falar Transparência Internacional, né? Porque mandaram investigar e o Deltan achou um absurdo querendo investigar a Transparência Internacional. Vê só, por que Bolsonaro tá inelegível? Por causa da reunião com os embaixadores, né? ONG financiada por bilionário enviou o dossiê contra Bolsonaro embaixadores. Que ONG? A ONG Transparência Internacional. Quem ajudou a criminalizar a opinião pública em relação a Bolsonaro? A ONG dos amigos do Deltan. Por isso que ele tá calado. E não para aí. A Transparência Internacional é aquela ONG globalista que queria uma cláusula anti-Bolsonaro no ranking de candidatos em 2018. A briga deles contra o PT não passa de disputa pelos corruptos de estimação. De um lado, a esquerda social-democrata, de outra, a petralhada. Aí tá aqui a notícia. Lava Jato debateu cláusula anti-Bolsonaro em ranking de candidatos em 2018. Deltan Dallagnol questionou Bruno Brandão sobre quando será lançado um ranking sobre candidatos ficha limpa. Aí tá aqui, né? Diálogos hackeados. Deltan debateu com o chefe, Bruno Brandão, né, um ranking de candidatos. O que é que seria essa cláusula? Quais seus critérios? Seja lá o que fosse, a mesma teria como objetivo de denegrir a imagem de alguns candidatos. A conversa começa logo cedo. 7h55, Mohalen os questiona. Qual seria essa cláusula democrática mesmo? Bruno Brandão responde. Aquela ideia de ter algum dispositivo anti-Bolsonaro, para que o filtro do passado limpo não sirva de plataforma para esses maníacos com ficha limpa, mas discurso de ódio. Ele pode não roubar. Bolsonaro não é ladrão, mas ele vai de discurso de ódio. Vamos tratorar o Bolsonaro. Aí você vê, né? Tava lá
31 de janeiro de 23. Sob Bolsonaro, o Brasil termina estagnado na principal indicador de corrupção do mundo. A mesma até 2010. Olha o Deltan. 23 de janeiro de 2020. Primeiro ano do governo Bolsonaro. Tinha acabado o primeiro ano. O desmonte no combate à corrupção começou e o resultado se reflete na pior posição do Brasil na série histórica divulgada hoje pela Transparência Internacional. Tu quer me convencer que o Brasil de Bolsonaro em 2019 foi pior do que o Brasil de 2010? Do que o Brasil de 2018, de 2017, 2016? Foi pior do que o Brasil que viveu o ápice da Lava Jato, Deltan Dallagnol? Foi pior o Brasil de Bolsonaro? Como é que tu tem coragem de fazer isso, cara? A Transparência Internacional é clara sobre o motivo do fracasso do Brasil. O país sofreu retrocesso no arcabouço legal institucional de corrupção do país por força de ações do governo federal. A culpa é de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro. Aí quem que financia? Open Society, Fundação Ford, Luminate, que é do Pierre Mediar, Gordon Betty Foundation, WWF, e tem outros grupos aqui também. Curioso, né? Deltan e diretor de ONG combinavam notas públicas com teses lavajatistas. Você está dividindo a direita. É momento de união. Assim, pô. Acorda pra vida, cara. Isso aqui é só um grão de mostarda. Se você for pegar a questão, né, os erros da Lava Jato, e quando você entra na questão da fundação, de combater a corrupção, né, a Transparência Internacional temia não receber dinheiro de fundação lavajatista. Quando você entra nesse caso, aí você começa a analisar os diálogos todos, aí você vê o documento oficial do Ministério Público Federal assinado pelo Deltan Dallagnol, né, encabeça aqui o documento, e o que aqui está aqui, as discussões com o Bruno Brandão, para que esse dinheiro poderia ser utilizado e as diretrizes que meio que embasariam, cadê? Tá aqui no próximo capítulo. As diretrizes que embasariam essa fundação, aqui o documento oficial, é esse aqui, ó. Governança de recursos compensatórios em caso de corrupção. Aí quando você vê que quem ajuda a confeccionar esse documento é o Pedro Abramovay, né, aqui do Soros, a Ana Toni, atual secretária do Clima do Lula, ó, secretária ligada à ONG na mira de Toffoli, foi multada pelo Banco Central, Ana Toni. Deltan Dallagnol, faça alguma coisa. Fundação MacArthur, que recebe dinheiro. A MacArthur recebe dinheiro da Fundação da USAID do NED. Enfim, o Pessoa Site, Ford Foundation. Isso aqui é tudo material que tá lá. A Bill Gates, a Oak Foundation. Tá entendendo? E aí, quem também faz parte aqui do Transparency, né, que seria a Transparência Internacional, é o nosso companheiro Jamil Chad. Olha aqui, é um expert. É um expert, o Jamil Chad, né? Até ele falou sobre a questão do Fica em Casa em nome da Transparência Internacional. Tá de brincadeira, pô. Que direita que vocês querem unir? Vocês são malucos, é? São malucos, é? Tá achando que é questão de crítica? Ah, porque não pode criticar o mito? É, pode criticar o mito, não. O Brasil se tornou o paraíso de ONGs picaretas que representam interesses estrangeiros que pretendem rifar o país e suas riquezas. Hoje, os rumos do país são ditados por deliberações paralelas que influenciam decisões políticas governamentais, a elaboração de políticas públicas e um sem número de outras coisas que, na prática, ditam o que acontece ou deixa de acontecer no nosso dia a dia. Em função disto, apresentamos o projeto de lei número 3.120/2024, que tornaria a persona não grata, ou seja, cuja presença se tornaria inaceitáveis em nosso município, entidades nacionais e estrangeiras que, disfarçadas de instituições socialmente preocupadas, agem dia e noite nas sombras para minar a soberania brasileira, entregar nossas riquezas a interesses estrangeiros e desestabilizar o ambiente sociopolítico brasileiro e de suas diversas regiões, com especial destaque recentemente para a região amazônica. Então, isso aqui em síntese. O projeto de lei a nível nacional, que o Felipe Barros aí protocola para tentar dar algum conserto nesse meio de campo, Carlos Bolsonaro tentou adaptar isso a nível local, a nível municipal, um quadro de pessoas não gratas. E essas pessoas não poderiam ter vínculos com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Também proibiríamos no mesmo projeto que essas ONGs, a Open Society, o NED, o SEID, WWF, estabelecessem quaisquer tipos de vínculo à Prefeitura e Câmara do Rio. Infelizmente, esta foi mais uma iniciativa torpedeada pela CCJ da Câmara do Rio. Esperamos que agora, com a bancada mais robusta do PL e uma presença maior nas comissões da Câmara do Rio de Janeiro, possamos impedir que iniciativas como o PL
3.120 de 2024, naufraguem sem ver a luz do plenário. Pautas como esta precisam permear todas as casas legislativas do Brasil, para que todos saibam que ainda há gente defendendo a soberania dos brasileiros nesta terra. Tinha mais coisa para falar? Mas lógico que tem muito mais coisa. Tem o caso da Ambipar, que está acontecendo dia por dia, confusões no governo Lula. Tem o escândalo aí da Previ, do fundo de pensão, que também dá para puxar muita coisa que aconteceu em 2023. Mas esse assunto, né, não pode deixar morrer, até porque... Deixa eu ver, né? Já tá... Tem um tempinho, né, que esse assunto tá na imprensa. Vamos ver quantos dias mais isso não vai passar na imprensa, né? Mas um tempinho aí eu acho que vai começar a crescer, vai ficar difícil de controlar e vai sair da bolha e vai começar a atingir mais setores, né? Esse assunto aí tudo que vai romper a barreira das 120 horas, dos 5 dias. Mas é isso. Olha o que tá aí na pista. Olha o que tá acontecendo. Sabe? Encara de frente o mundo. Encara o mundo de frente. Não tem uma visão romantizada sobre as coisas. Ou um apego bobo. Olha o que está acontecendo. Tente julgar as pessoas pelo que elas realmente são, pelo que elas fizeram. Será que alguém muda assim, do dia para a noite, sem sequer reconhecer o que aprontou, deixou de aprontar? E é isso. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar no meu canal. Tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro. kimpai.com.br, que como você já viu, né? Tá ficando difícil fazer um dossiê, falar coisas recentes, sem recorrer ao Atlas, né? Porque a história foi registrada lá, viu? E isso aí, a gente tá fazendo links, só prova que o que tá lá tem alguma utilidade no debate público. Enfim, se puder dar aquela curtida compartilhada, fico feliz. Só tenho a vocês. E espero ver vocês aqui amanhã. Deixa aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!